Bom dia, aula do dia 27 de agosto. Vamos lá para o nosso livro, né, Buriti, na página 156. Nós vamos continuar falando de dinossauro ainda, né, de alguns animais, principalmente do dinossauro. Vamos lá. Aqui, ó, na nossa página 156. Lá na primeira linha, no número 1. Leia o texto e complete usando as palavras abaixo. Então, nós temos essas palavrinhas aqui, ó. Caçador, menores, terra e caçava. Esse aqui é o texto, tá vendo que tem uns quadradinhos faltando aqui? Então, o título é Um Tirano Terrível. Então, vamos lá. O tiranossauro viveu há milhões de anos. Então, viveu na caçador, viveu na menores, viveu na terra ou viveu na caçava? Viveu na terra. Então, a palavra que vocês irão colocar no retângulo é terra. Aí continua. Era um feroz. Ele era um quê? Ele é um caçador feroz? Um menores feroz? Ou um caçava feroz? Era um caçador feroz. Então, a palavra caçador aqui, tá? Ele, o quê? Outros dinossauros. Ele caçava outros dinossauros. Então, eu vou colocar a palavra caçavam aqui. Caçava aqui, perdão. Que eram o quê? Do que ele? Que eram menores do que ele. Então, vou usar a palavra menores aqui, tá bom? Aqui embaixo. Converse com os colegas sobre as palavras caçador e caçava. A parte que se repete nas duas palavras é caça, caça, C-A-C cedilha A. Tanto aqui quanto aqui é a palavra caça que se repete. Caçador termina com a sílaba dor. Caçava termina com a sílaba vá. Então é isso que vocês irão completar. Caçador e caçava tem o mesmo começo, mas a terminação é diferente. Muito bem. Agora nós vamos para matemática. Matemática lá no nosso livro AR, página 130 e 131. Tá bom? Então, ó, aqui na página 130, nós temos o nosso amiguinho aqui falando sobre esse instrumento aqui que eu não sei se vocês conhecem. Ele chama-se ábaco, tá? Então, eu vou ler aqui em cima a pergunta, ó. O ábaco é um instrumento que pode ser utilizado para representar quantidades. Veja como Bruno representou o número 15 com o ábaco. Então, aqui, ó. Esse é um ábaco. A gente encaixa as pecinhas nele de acordo com a quantidade. E ele tem uma marcação. O U representa unidade e o D representa dezena. Então, olha o que o Bruno está falando. Coloquei 5 argolas na casa da unidade. Aqui, ó. 5 argolinhas na casa da unidade. Ó, o número 5 aqui. E uma argola na casa da dezena. Então, uma argolinha na casa da dezena. Formando assim o número 15. 15, tá bom? Então, ele colocou 5 na unidade e uma na dezena, formou o número 15. Aqui embaixo, vocês irão representar os números que estão nos ábacos aqui. Então, por exemplo, esse primeiro aqui. Então, a gente sempre começa pela unidade, pela letra U. Os números são montados sempre a partir da unidade. Então, eu vou contar. Quantas argolinhas tem aqui? Então, aqui na unidade tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem alguma dezena? Não tem. Então, qual é o número representado aqui? O número 7. Coloquem o número 7 aqui. Se a gente for para o outro, do outro lado, nós vamos contar. Tem 1, 2 argolinhas na unidade, vou colocar o número 2 atrás. E 1, 2 argolinhas na dezena, vou colocar na frente. Então, formou aqui o número 22. Tá bom? Assim com os outros demais aqui. No outro lado, nós vamos usar um outro instrumento que ajuda a contar também e a formar os números. Ó, Iaci aprendeu a representar números usando material dourado, que ele tem esses cubinhos aqui, ó. Vocês ganharam no kit, né? Ó,
Cada cubinho representa uma unidade e cada barrinha representa uma dezena. Então, eu vou mostrar para vocês antes da gente ir para o livro. Nós temos os cubinhos, que é uma unidade, a gente conta de 1 em 1, e nós temos a barrinha, que representa uma dezena, porque ela tem 10 cubinhos juntos. Se a gente for contar, deixa eu ver se fica um pouquinho mais escurinho. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, toda vez que eu junto aqui, de unidade, ó, meus cubinhos, ó, estão na minha mão aqui, tá vendo? Eu junto, eu vou contando de 1 em 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Quando eu formo 10, o 10º cubinho, eu troco por uma barrinha dessa, tá bom? Então, unidades eu conto com cubinhos de 1 em 1, dezena com essas barrinhas que são um agrupamentinho, um conjuntinho de 10 cubinhos daquele, tá bom? Aí, a Yaci, ela tá mostrando aqui pra gente, ó. Aqui, ó, 10 cubinhos, tá vendo? Uma barrinha. 10 cubinhos é igual a uma barrinha dessa. Um cubinho, número 1. Uma barrinha representa 10, tudo bem? Então, aqui nós vamos formar os números. Então, olha só. Veja como Yaci fez para descobrir o número representado com as barras e cubinhos. Olha lá. 3 dezenas mais 5 unidades é o mesmo que 30 mais 5, que é igual a 35. Então, aqui nós temos o número 35. Como é que eu sei disso? Eu peguei 5 cubinhos, ó, que representam unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 5. E aí, eu peguei mais 3 barrinhas. 1, 2, 3. Então, 35. Como é que eu sei disso? Porque cada barrinha dessa, 3 dezenas, a palavra dezenas vem da palavra 10. Cada barrinha dessa representa o número 10. Então, 1, 2, 3, 10, 20, 30. Então, aqui eu tenho 30. Mais 5 cubinhos, 35, ok? É assim que a gente usa o material dourado, tá bom? Aqui embaixo, vocês podem usar o que vocês têm em casa. Nós vamos contar e formar os números. Agora, faça como Yaci e descubra o número representado em cada caso. Então, aqui, ó, nós vamos descobrir cada número. Então, esse primeiro aqui tá escrito assim, ó. Vamos lá. Nós temos, aqui já tem o número 50 para ajudar a gente, porque tem 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas. 5 barrinhas, que vale 10 cada uma, dá o número 50, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Eu conto de 10 em 10 essas dezenas, essas barrinhas. Mas quantos cubinhos, quantas unidades tem? Então, 50 já tá aqui. Mas, eu vou contar agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar o número 8 aqui. 50, que são essas barrinhas, mais 8, que são os cubinhos, dá o número 58. Aí eu descobri que número que forma desse lado, tá bom? Vocês irão fazer isso com os outros aqui também, tá bom? Essa é a aula do dia 27.